o ministro Gilmar Mendes do STF defendeu nessa quarta-feira, 27, a manutenção do foro privilegiado no Supremo. Gilmar foi questionado por jornalistas sobre o assunto após palestra em evento promovido pelo LIDE em Brasília. Segundo o ministro do decano, o mais antigo do Supremo, o que está a ocorrer talvez seja um tipo de casuísmo, referindo-se à movimentação no Congresso pelo fim do foro. Até ironizei na rede social X que o Gilmar ele quer o monopólio do casuísmo, aquele que o ministro do STF usou quando ele mudou de voto sobre a prisão após condenação em segunda instância. Em 2016 ele tinha votado a favor, e aí em 2017 a Lava Jato chega no PSDB, atinge Aécio Neves, depois vai atingindo outros tucanos, membros do Poder Judiciário, pessoas relativamente próximas a Gilmar Mendes. Em 2019, depois de muita pressão, inclusive dele, mas também de Ricardo Lewandowski e outros, o tema é repautado no Supremo e o Gilmar vota contra a prisão após condenação em segunda instância. Quer dizer, naquela época esse pessoal foi criticado, não só por mim, mas por outros jornalistas, como como um caso de casuísmo, né? E o Gilmar Mendes falar em casuísmo para recriminar a atitude alheia chega a ser um tanto cômico, mas vamos assistir. Em relação à questão do foro ou prerrogativa de função, acho que faz todo sentido deixá-lo no Supremo Tribunal Federal. Nós assistimos, não faz muito tempo, episódios lamentáveis com a possibilidade de uso e abuso desse foro em todas as instâncias. Eu fico a imaginar, por exemplo, uma busca e apreensão determinada pelo juiz de Cabrobró, na Câmara dos Deputados, ou uma ordem de prisão determinada por um juiz de Diamantino, minha cidade, um senador ou um presidente do Senado. Isso seria a subversão completa da nossa tradição jurídica e da nossa cultura jurídica. O que está a ocorrer, talvez, seja um tipo de casuísmo. Eu mudando o foro, eu tiro a matéria da competência do Supremo. Daqui a pouco a gente volta ao Supremo buscando proteção. Então, é bom que a gente tenha juízo nessas mudanças. Temos que aguardar um passo dopo d'altro. Vamos aguardar, primeiro, que haja deliberação numa casa e outra, e depois, eventualmente, uma análise para o Supremo. Bom, é claro que o Gilmar quer que todos os políticos fiquem dependendo dele. Ele diz, inclusive, que se mudarem a regra agora, depois voltarão ao STF pedindo proteção. E é o que os políticos costumam conseguir lá entre uma interlocução e outra. Duda Teixeira. Bom, o STF é a casa do casuísmo, né? A gente viu a corte mudar o seu entendimento em diversos momentos. Você trouxe aqui o caso da prisão em segunda instância, né, do trânsito em julgado, mas em várias outras também o STF mudou o seu entendimento ali de acordo com quem estava sendo julgado nesse momento. E acho que o último exemplo de casuísmo foi esse entendimento que o fórum ele continua mesmo depois da pessoa não ter mais nenhum cargo, né? Esse entendimento acontece quando Jair Bolsonaro já está sendo investigado, né? Já tinha sido até denunciado na trama golpista. Então, meio que para poder justificar que o STF estava julgando Jair Bolsonaro, eles estenderam o fórum para quem já não tinha fórum. E isso é casuísmo, né? E o Gilmar, falando disso, soa irônico, né? Soa deboche. E lembro aqui de uma conversa que eu tive com o Álvaro Dias, porque Álvaro Dias foi senador pelo Paraná, é o autor da PEC que pede o fim do foro privilegiado. E ele me explicou por que o STF não quer o fim do foro. Ele falou assim, porque o STF, quanto mais pessoas você tem que podem ser subordinadas ou ficar sujeitas ao STF, mais poder o tribunal tem, né? Tem mais gente ali pedindo
reunião, palestra, encontro com os ministros do STF. Então, com isso, os ministros ganham poder. Aliás, falamos esses dias do Gilmar Mendes admitindo ali que ele é um grande interlocutor, conversa com todo mundo. Então é isso. Quanto mais gente tiver fórum privilegiado, mais gente vai depender do STF e mais poderoso o STF vai ser e os ministros do STF também. E aí nem o STF, nem o Gilmar Mendes querem perder esse poder, por isso que eles são contra o fim do foro. Denis Xavier. E pior é que o STF se esconde atrás de brumas, vamos dizer assim, ritualísticas, né? Então, assim, se você faz uma crítica ao STF, ao modo como o STF tem atuado, os membros vão dizer, mas espera aí, você teve o direito ao contraditório, você foi acompanhado do seu advogado, você passou por todos os rituais que são previstos em lei. Mas esses rituais foram completamente esvaziados com esse STF. Eles contam do ponto de vista circense. Então todo o circo está montado, eles fazem toda essa cara de cerimônia, de que são pessoas sérias, mas no final das contas, em termos conteudísticos, as sentenças já são pensadas previamente e todo o caminho é estabelecido só para confirmar uma sentença pensada previamente. Por isso que há essa mudança de posicionamento a todo momento, que é, como me interessa uma determinada sentença num caso concreto, mesmo que isso difira de posicionamentos anteriores, mas eu já decidi que vou mudar, agora eu vou usar toda a burocracia, toda a ritualística para confirmar essa mudança de posição. Tudo bem mudar de posição, mas da forma prostituída como tem acontecido, não é bom para ninguém. Não é bom para o STF e muito pior para o Brasil. E o que assombra muitos parlamentares e é explorado, inclusive, por ministros do STF, em geral com declarações anônimas para os seus porta-vozes na imprensa, é o efeito Moro, ou o efeito Bretas, referências aí aos juízes de primeira instância na época da Lava Jato, Sérgio Moro, lá na 13ª Vara Federal de Curitiba, e Marcelo Bretas, no Rio de Janeiro. Porque eles, juízes concursados, que não haviam sido indicados politicamente, que não tinham rabo preso com aqueles políticos que estavam sendo atingidos na fase em que eles ficaram conhecidos, eles foram tomando decisões contrárias aos interesses dessa casta que está no poder e que sempre se articula ali nos bastidores, com os embargos auriculares, as conversinhas nos pés dos ouvidos, inclusive instrumentalizando órgãos de fiscalização e controle e tribunais, compostos por pessoas indicadas por eles. Então, o efeito Moro, o efeito Bretas, significa que a classe política tem um receio de que os seus processos sejam julgados na primeira instância com absoluto desprendimento e que eles sejam alvos, portanto, de medidas gravosas. O que fez com que vários parlamentares articulassem uma mudança de foro privilegiado, saindo do Supremo Tribunal Federal não para a primeira instância, mas sim para a segunda, ou diretamente para a chamada terceira, que é o Superior Tribunal de Justiça, já ali o primeiro Tribunal Superior. O que é ainda mais escancarado em termos de manobra casuística. Então, Duda Teixeira, você tem aí uma tentativa simplesmente de blindar, de procurar qual é o melhor caminho para que aqueles que são investigados não sejam punidos. E a ideia original do Álvaro Dias, volto a citar ele aqui, é a igualdade perante a lei. Então não faz sentido 99,9% dos brasileiros, quando forem alvo de um processo, irem para a primeira instância, mas um grupo de 50 mil privilegiados ter acesso a um tribunal que está mais aberto aí à influência política. E o Gilmar Mendes, de quem a gente estava falando no primeiro bloco, ministro do Supremo Tribunal Federal, também voltou a fazer elogios a Alexandre de Moraes ao afirmar que o Brasil deve muito ao colega. Questionado sobre o reforço no monitoramento de Jair Bolsonaro, o ministro do STF afirmou que não iria emitir juízo sobre o assunto, pelo fato de não integrar a primeira turma do Supremo, responsável pela matéria. Olha, a grande autocontenção de Gilmar Mendes. Vamos acompanhar. Não conheço no detalhe, obviamente, os senhores sabem, eu não sou sequer dessa turma.
Mas eu apoio o ministro Alexandre de maneira inquestionável. Eu acho que o Brasil deve muito ao ministro Alexandre de Moraes. Eu sou plenamente solidário ao ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que se nós estamos aqui hoje num ambiente democrático, devemos muito ao ministro Alexandre de Moraes, e eu sei que a história vai lhe fazer justiça. Ministro, e como o senhor vê a questão do monitoramento integral do presidente? Não vou emitir juízo sobre isso, porque até felizmente eu não estou nessa turma que está decidindo essa matéria. Até felizmente. Ainda bem que eu não estou metido nessa confusão aí. Então, o Gilmar Mendes, dessa vez, se abstém de fazer qualquer comentário. Mas ele já fez um monte a respeito de trama golpista, de 8/1, do julgamento em curso, de outros julgamentos do quais ele próprio participa, vive dando declarações na imprensa e sendo criticado pelas pessoas que são realmente independentes, e eventualmente pessoas interessadas aí em alguma parte contrária aos interesses do Gilmar Mendes. E então, assim, é uma afetação de autocontenção. Não é um ministro geralmente muito contido, o Gilmar Mendes. E ele faz um apoio genérico ao Alexandre de Moraes. Registro aqui de maneira inequívoca. E o fato de ele toda hora ficar dando declarações públicas de apoio também torna a imagem do Alexandre de Moraes ainda mais desgastada, como aquele que precisa dessa reiteração. A gente vê algumas pessoas aí bem próximas do Gilmar Mendes na imprensa fazendo determinadas matérias a respeito de racha dentro do Supremo Tribunal Federal, de discordâncias a respeito de decisões do Alexandre de Moraes, envolvendo medidas cautelares e outras. E a gente tem desconfiança sobre quem está vazando esse tipo de declaração de ministro do STF de modo anônimo para porta-voz na imprensa. Mas vocês viram ali também o João Dória, ex-prefeito, ex-governador de São Paulo, ali de papagaio de pirata nessa entrevista. Ele é organizador desse fórum, mais um desses fóruns aí que fazem uma ponte entre o setor público e o setor privado. Quando o Dória voltou aí para essas funções, o antagonista publicou a matéria com o título que eu dei, A Volta de Dória ao Empresariado Governista, né? Então tá aí próximo do ministro Gilmar Mendes, né, que é muito próximo do atual presidente Lula, e que foi posto pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, que é do PSDB, o partido pelo qual o Dória foi eleito. Duda Teixeira. E o João Dória não fica ali de papagaio de pirata à toa, né? Por acaso. Olha só, me encontrei aqui e acabei aparecendo na câmera. Não, ele faz isso de propósito porque ele, como lobista, acaba ganhando cacife político ao mostrar proximidade com Gilmar Mendes. Então, é intencional. E aí, em relação às frases do Gilmar Mendes, ele fala, olha, eu estou sempre do lado do Alexandre de Moraes, é inquestionável, né? Meu apoio a ele, a história vai lhe fazer justiça. Então, o que ele está dizendo é que ele vai estar sempre junto com o Alexandre de Moraes. Acho que é a única interpretação possível dessas frases dele, né? Estou com ele e vou estar sempre com ele. O que não é posição de juiz. O juiz tem que pensar ali, avaliar diante das circunstâncias quais são as evidências, quais são as possíveis narrativas, as implicações, e aí sim ele vai fazer um julgamento, a depender do que acontecer, e não jamais dizer que posição que ele vai ter daqui para frente, independente de qualquer coisa, né? Quer dizer, já mostra que o Gilmar é uma pessoa que, quando toma decisões muito mais baseadas em questões da política, que já estão definidas de antemão, do que decisões baseadas nas circunstâncias e nas evidências. Denis Xavier. É isso. Bom, primeiro que toda vez que um aluno vem me procurar para pedir orientação para mestrado, doutorado, TCC, essas coisas, eu sempre dou de presente uma cópia de um livro do Humberto Eco chamado Como Fazer uma Tese. E uma das lições fundamentais deste Como Fazer uma Tese é: você não antecipa o resultado de uma pesquisa anunciando no seu projeto que quer confirmar o resultado de alguma coisa que já está na sua cabeça. Uma pesquisa científica é feita para, ao final, afirmar ou negar uma determinada intuição.
Então, se você já vem me dizendo assim, eu vou fazer um trabalho para confirmar que tal coisa é assim, não precisa fazer trabalho. Não precisa fazer esse trabalho. Você só faz um relato daquilo que já é uma posição definida. E o STF se acostumou a essa ideia, que é muito deletéria, de marcar posições e depois apenas confirmar essas posições já decididas anteriormente. Isso é péssimo. Então, isso que o Duda comentou vai muito nessa linha. Como um ministro do Supremo diz assim, estarei sempre com ele, a minha adesão é 100%. Eu não concordo 100% nem comigo. Não é isso? Às vezes eu coloco lá na minha playlist uma música e falo, isso aqui é uma porcaria. Quer dizer, é absurdo, é um absurdo completo. Mas é o STF que nós temos e, bom, alguma saída há de existir, não é possível. Em outro momento, Gilmar Mendes classificou como impróprias as ações do governo de Donald Trump contra autoridades brasileiras. Vamos assistir. Claro que isso é de todo impróprio. É evidente que negociações comerciais, elas podem se fazer e se fazem a toda hora. Agora, tentar envolver nesta cesta o papel institucional do país, a independência do judiciário, ou seja lá o que for, como seria impróprio que nós, por exemplo, exigíssemos nas negociações que fossem reveladas as pessoas que estão na chamada Epstein Files, né, nos Estados Unidos. Não faz sentido algum, nós não temos nada a ver com, ou que quiséssemos mudar a jurisprudência sobre aborto nos Estados Unidos, isso não faz o menor sentido. Da mesma forma, não faz sentido tentar alterar a jurisprudência da Corte Constitucional Brasileira. Bom, aí, Duda Teixeira, até o Gilmar tem alguma razão ao se referir àquilo que o governo de Donald Trump faz, ou pelo menos a alegação que o governo de Donald Trump dá para aquilo que faz, né? Até apontei aqui como legítima, por exemplo, a restrição de vistos nos Estados Unidos a uma autoridade que impõe uma ordem de censura a uma empresa ou a um cidadão americanos por um caminho completamente alheio ao procedimento natural do direito internacional. Agora, você sair punindo autoridades porque elas tendem a votar contra um aliado político em outro país, num julgamento que está em curso, simplesmente por elas estarem fazendo isso, e aí você alivia as autoridades que tendem a votar a favor ou dar um voto mais brando, claro que você tem uma série de problemas aí que a gente já debateu muitas vezes. Então, em relação a esse ponto, o Gilmar aproveita até para dar uma cutucada lá nos Estados Unidos, que o Brasil não faria sentido o Brasil fazer algo nesse sentido contra qualquer julgamento em curso no Poder Judiciário americano, só que tem uma diferença, né? O Brasil não tem a menor condição de fazer a mínima cosquinha nas autoridades americanas, e as medidas do governo Trump incomodaram as autoridades brasileiras. Duda. E essas opiniões dele sobre a questão dos Estados Unidos, da Magnitsky, tarifaço, vamos lá, isso é arroz com feijão aqui no Brasil, né? Todo mundo fala isso, né? A menos que você seja um bolsonarista raiz, você vai falar assim, puxa, os Estados Unidos não tem que aumentar imposto de produto brasileiro por causa de um julgamento que está acontecendo na Suprema Corte, né? Que é um julgamento que a gente tem uma justiça independente, né? Então, assim, acho que aí ele choveu no molhado, né? As pesquisas de opinião no Brasil têm mostrado também que os brasileiros entendem que não faz sentido uma ação do governo americano contra Alexandre de Moraes por causa do julgamento do Bolsonaro, né? Ou que são contra o tarifaço, defendem que Jair Bolsonaro tem que ser julgado, né? Então, aí eu acho que choveu no molhado. Agora, acho que a questão que a gente tem que debater é por que o Gilmar Mendes está falando sobre essas coisas, né? Se quem está com esses temas é a primeira turma, né? E ele diz que felizmente nem faz parte da primeira turma. Então ele está opinando aí em casos que ele nem vai colocar, ele nem vai analisar, né? Então, de novo, o erro que a gente está cometendo em botar os ministros do STF num púlpito cheio de microfone e sair perguntando para ele sobre um monte de coisa.
O Gilmar tem dado um monte de entrevistas, repito, sobre um monte de julgamentos que estão em curso, dos quais ele participa, dos quais ele não participa. Ele fala a respeito de tudo, hoje, como a gente viu, e a gente vai falar disso no próximo bloco. Fez postagem sobre a recondução do Procurador-Geral da República, ex-sócio dele, amigo de longa data. Então, Denis Xavier, a gente só tem menos de um minutinho antes do intervalo comercial, mas em relação a esse episódio, tem alguns elementos aí legítimos, mas o Gilmar não tinha nada que tá falando a respeito. É um comentador de tudo. É um comentador de gente, da crônica diária, e é profundamente angustiante ver um ministro do STF que deveria se manifestar só pelos autos, cuja cara a gente deveria desconhecer completamente, está em tudo, a todo momento, eventos sociais. Eu insisto, que horas estuda? Que horas esse pessoal estuda? Que horas esse pessoal lê aquilo que tem que julgar? E a Procuradoria-Geral da República blindou Gilmar Mendes ao arquivar o pedido de investigação sobre a atuação do ministro do STF como relator na disputa pelo comando da CBF, informou o jornal o Globo. A decisão é assinada pelo vice-procurador-geral da República em Indemburgo, Chateaubriand. Ele é braço direito do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apadrinhado de Gilmar para o cargo e ex-sócio do ministro do STF no IDP, o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Vereador por Curitiba, Guilherme Kilter, do Partido Novo, acionou a PGR para pedir que o ministro fosse investigado por proferir decisões em benefício da antiga cúpula da CBF, apesar de sua situação de suspeição. A entidade tem uma parceria com o IDP, fundado pelo Gilmar, para promover a CBF Academy, um projeto de profissionalização e modernização da indústria do futebol no Brasil. Ao pedir o arquivamento do pedido de investigação, a assessoria jurídica criminal da PGR alegou que os elementos apresentados contra Gilmar são insuficientes para comprovar minimamente sequer que o ministro agiu para beneficiar ilicitamente Edinaldo Rodrigues e sua gestão na CBF. A Procuradoria acrescentou, aspas, o que se apresenta, isso sim, é questão de índole processual acerca dos limites do eventual impedimento ou suspeição do julgador, sem nenhuma conotação penal. Fecho aspas. Os elementos indicados foram a decisão liminar de Gilmar a favor de Edinaldo Rodrigues e o contrato firmado entre IDP e CBF. Olha, Duda Teixeira, essas relações, que no Brasil nunca configuram conflitos de interesse, elas podem até, se a gente for aqui muito generoso, não serem matéria, vamos dizer assim, para uma Procuradoria-Geral da República abrir uma investigação. Se a gente levar em consideração, claro, essas alegações aí feitas por um setor da PGR. No entanto, elas, no mínimo, deveriam ser matéria de apuração pelos próprios senadores, pelo Senado Federal, que tem o dever de fiscalizar ministros do STF. Quantas oportunidades em relação a conflitos de interesses de ministros com decisões que são positivas, vamos dizer assim, da maneira mais generosa, para empresários que têm suas esposas ou parentes como clientes, para empresários com os quais eles próprios são relacionados, empresário cuja filha foi apadrinhada em casamento pelo próprio ministro do STF. Quantas decisões já existiram que demandavam uma apuração específica, uma fiscalização, ao menos algum tipo de reação institucional que fizesse com que as pessoas voltassem para a caixinha. O que aconteceu é que, diante da omissão daquelas pessoas que têm rabo preso ou que são ligadas pessoalmente às autoridades que ousam julgar casos em que tem, pelo menos, algum envolvido próximo, essa omissão foi deixando o Supremo Tribunal Federal, mas outras cortes, saírem da caixinha completamente e muitas situações que não deveriam ser naturalizadas no Brasil serem naturalizadas. Aliás, por exemplo, como o lobby é muito naturalizado aqui no Brasil e a gente não aceita esse tipo de naturalização da promiscuidade entre as autoridades públicas e os setores com acesso a ela. Duda Teixeira. Esse caso da CBF tem um óbvio conflito de interesses, né? Não precisa nem de investigação para ver que existe um conflito de interesses. O Gilmar Mendes beneficiou o Edinaldo, que era presidente da CBF, que por sua vez contratou a faculdade IDP do Gilmar Mendes. Então,
Administrada por familiares dele. Então, assim, é óbvio que isso está errado, né? E aí precisaria ter fazer uma investigação mais profunda. Aí que o problema é que aí a coisa está tão evidente, né? Difícil imaginar que outras provas, evidências poderiam ser encontradas para mostrar o que já está evidente, né? E aí a gente estava falando aqui de fórum privilegiado, de que todos são iguais perante a lei, mas vamos ser sinceros, né? Quer dizer, a gente vive num país em que a grande maioria da população está sujeita à polícia, à lei, aos tribunais de primeira instância. Tem um minúsculo grupo de privilegiados que tem acesso ao STF, então podem ser investigados, podem ser julgados e podem ser condenados, e tem um círculo ainda mais restrito, que são os ministros do STF, que não precisam prestar contas a ninguém, né? Podem fazer o que bem entender, nunca são investigados. E o Senado, que era a única instância que poderia fazer uma coisa, acaba se omite. Então, acho incrível como a gente aceita, bem que a gente não aceita isso, mas como a gente até hoje não fez nada para impedir isso, de ter esse grupo de 11 ministros que realmente é como se vivessem num Olimpo. Aí está o Denis Xavier, para me referir ao Olimpo, né? Tivesse ali uns deuses que são inatingíveis, né? Nada pode atingir eles, e eles podem agir com total liberdade, até mesmo fora da lei. Vamos ver o tweet, agora Chuit, né, depois que o Twitter virou X, do Gilmar Mendes, exaltando o atual PGR, ou seja, aquele que comanda o órgão de fiscalização e controle, que blindou o próprio ministro do STF contra uma investigação. Paulo Gonet tem conduzido a MPF-PGR, que é a marca ali no X da PGR, que é a chefia do Ministério Público Federal, com sobriedade em tempos desafiadores, sempre em defesa da democracia, da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Como amigo de longa data, sou testemunha de seu brilhantismo e de sua excepcional qualificação. Sua recondução representa o caminho natural para assegurar a continuidade desse trabalho exemplar à frente da Procuradoria-Geral da República. Parabéns pela trajetória e pelo compromisso com o país. Então são as palavras de Gilmar Mendes, porque o Lula assinou nessa quarta-feira 27 a recondução do Paulo Gonet ao cargo de PGR. Lembrando que o Gonet tomou posse em 18 de dezembro de 2023, indicado e nomeado pelo Lula depois de uma campanha de bastidor do Gilmar Mendes, que teve até algumas declarações públicas, como naquele fórum lá de Paris, mais um desse tipo de fórum aí, que supostamente aproxima o setor público do setor privado, em que o Gilmar Mendes disse que aquelas pessoas estavam lá, inclusive o presidente da República, graças ao Supremo, graças ao enfrentamento que o Supremo fez da Lava Jato. E havia até algum receio do PT de que o Lula escolhesse um PGR ligado ao Gilmar, mas o Lula estava querendo muito retribuir a blindagem que teve no Supremo Tribunal Federal no âmbito da Lava Jato, com essa mudança do Gilmar Mendes, que era um lavajatista no começo da operação, quando ela só tinha atingido ali PP e PT, mas depois que atingiu o PSDB e o Judiciário, Gilmar Mendes se voltou contra a força-tarefa. Então o Lula indicou, para agradar o Gilmar Mendes, o PGR amigo de longa data. Vocês imaginem se o Sérgio Moro, na época da Lava Jato, fizesse uma publicação em homenagem ao seu amigo de longa data, Deltan Dallagnol, se o Deltan fosse sócio antigo do Sérgio Moro, se o Sérgio Moro tivesse emplacado o Deltan no cargo. A gente sabe que aqui no Brasil, conluio, entre aspas, é troca de mensagem de zap atribuída a partir da análise de conteúdo não autenticado, de material roubado por violação criminosa de aplicativo de celular. Agora você ter sociedade, amizade, encontro a portas fechadas, participa em bodas, eventos nacionais, internacionais, festa de aniversário de familiar, dentro da casa das pessoas, as partes envolvidas, aí não tem conluio nenhum, jantar, churrasco, almoço, aí é tudo a festa da democracia. Denis Xavier. Chama muito a minha atenção é o conforto que essa gente tem em fazer essas coisas. Isso me lembra, o Duda comentou, falou de Olimpo, né? Então deixa eu falar um pouquinho de Grécia. Os gregos diziam assim: quando todos os sistemas éticos falharam
Então você debateu, olha, isso aqui é certo, isso é errado, os sistemas morais estão claudicando. Sobra sempre um último dique de proteção, a vergonha. O sujeito que perdeu a vergonha, ele não é mais permeável a nenhum sistema moral, a nenhum sistema ético. E o Gilmar Mendes é a exata encarnação disso. Quer dizer, o fato de se sentir confortável, de escrever um tweet dessa natureza, um homem que há pouco disse, não, eu não comento certas coisas porque estão lá na outra turma, eu não faço parte, fazendo um comentário público desse, sendo beneficiado por decisões do próprio órgão comandado por esse sujeito. Então, quer dizer, a vergonha foi embora, foi pro ralo. E quando a vergonha foi embora, não tem mais dique de proteção algum. Algum complemento, Duda? Diria que Gilmar Mendes não é o único que não tem vergonha alguma ali no STF, né? Não é mais o único que não tem mais escrúpulos algum, né? Eu poderia adicionar aqui alguns, acho que o espectador já está imaginando aí de quem que a gente poderia falar, né? Lembrando que o mandato de PGR é de 2 anos e após a indicação do presidente que quer reconduzi-lo, o PGR deve passar por outra sabatina e votação do nome no Senado Federal, responsável por aprovar ou rejeitar a recondução. Isso aconteceu também no caso do Augusto Aras, que foi um caso bastante curioso, porque depois que a família Bolsonaro ficou pendurada com a investigação de funcionalismo fantasma de gabinete, o Jair Bolsonaro puxou lá do fundo do Ministério Público o Augusto Aras para blindar todo mundo, e ele fez isso no cargo, inclusive pedindo arquivamento de investigações sobre a própria família, depois até arquivamento de casos que apareceram ali na CPI da pandemia, como a gente estava lembrando ontem. E, no entanto, o Augusto Aras, apesar de todas as críticas até de políticos em relação à blindagem que ele fazia do bolsonarismo, ele foi reconduzido com a aprovação do Senado Federal, porque ele não fazia só a blindagem do bolsonarismo, ele fazia a blindagem de todo mundo, com a extinção da Lava Jato. Então o sistema estava satisfeito com ele e achava que era um preço módico a pagar a blindagem aos atos bolsonaristas mais ali considerados de afronta ao Estado democrático de direito.